Meus amados, nós estamos entrando na última mensagem da série Mudanças, e eu louvo a Deus pelo desafio que Ele colocou a nós, ao falarmos e refletirmos na nossa mordomia cristã. Ontem à noite eu ouvi talvez um dos testemunhos mais interessantes que essa série possa estar produzindo nos corações da igreja. Desde que nós começamos há 4 semanas atrás, falando que menos é mais, de que estresse é ruim, de que doar é bom, nós temos visto Deus ser realmente honrado, glorificado pela fé de alguns irmãos. Alguns irmãos testemunharam que portas de emprego se abriram, gente que começou a orar sério a respeito de ser produtivo para honrar compromissos. Outros viram também seus compromissos financeiros sendo melhor direcionados para assumir com algumas dívidas. Uma família muito grande aqui da igreja me procurou dizendo que eles têm o desafio de juntar 5 sacos de 100 litros de doação. Já estão no segundo. Eu pedi que quando eles terminarem, eles me mandem fotos. Foi muito legal conversar com um jovem casal, principalmente na questão de planejamento, um jovem casal que vai se casar no ano que vem. E durante esse tempo de conversa sobre mordomia, eu não consegui fazer eles desistirem da festa. Mas eles tinham 200 convidados, já baixaram para 100. Porque para mim, quem sabe contar de 0 a 10 não dá festa de casamento. Nossa! Por quê? Porque depois os noivos que ficam, entendeu? Então tem que ser um negócio. Eu estou vendo umas noivas fazendo assim, amém, irmão, juízo. Mas um dos mais interessantes testemunhos veio ontem à noite. Uma irmã me pegou pelo braço no final do encontro de casais e falou: pastor, o senhor precisa pregar mais disso. Falei: por quê, querida? Meu marido me mandou para o shopping com o cartão de crédito dele. Aí ela falou: mas marido, nós não estamos planejando, o pastor está falando lá de mordomia cristã saudável, planejar. E o marido me falou: mas eu tenho que deixar você aí, porque eu estou descobrindo que doar é bom. Maravilha, cadê o amém das irmãs aí? Vocês perdem uma chance, gente. Vocês perdem uma chance. Agora, vamos ser honestos. Todos nós precisamos fazer mudanças significativas nessa questão da nossa relação espiritual financeira. Essa é a 4ª semana que nós estamos aqui trazendo uma palavra de desafio, porque, irmãos queridos, a entidade de Mamon, ela é uma entidade sedutora. É a primeira vez que eu estou citando o nome dessa entidade, mas não deixando de confrontá-la. Porque quando as pessoas vêm, elas entram em dívidas, elas estão comprometidas, elas não conseguem ter visão de investimento, de doação, de generosidade, porque essa é uma questão rápida. E por isso que a generosidade precisa ser agora, e as mudanças precisam ser o mais rápido possível, no sentido de limpar, de se organizar, de planejar. Há muito cansaço na questão da vida financeira. Mas a boa notícia é que Deus sempre tem verdades poderosas para as nossas vidas. Hoje à noite eu quero aplicar com vocês 5 grandes pensamentos, sendo eles um desafio, para que nós possamos continuar mudando nas questões de mordomia cristã. Como eu disse, nós falamos na primeira semana que menos é mais, que importa diminuir para que Ele cresça em nós. Depois nós vimos que estresse é ruim, de que não vale a pena estar cativo, preso em nenhum débito e nenhuma dívida. Depois vimos que doar é bom e que a generosidade é especial, porque é melhor dar do que receber. Agora hoje nós vamos olhar, e eu gostei dessa canção que o Celso nos cantou por último, ministrou, de que Deus se importa com o amanhã. Diga comigo: o amanhã importa. Você pode chorar uma noite, mas pela manhã
o Senhor tem a resposta. Nós somos muito, queridos, e eu me preocupo. Eu me preocupo, porque nós somos muito imediatistas. E quando não imediatistas, deixa eu te explicar. O celular que você tem no seu bolso, ele representa a transformação social de 50 anos em 5. A tecnologia que o seu celular carrega, ela é mais poderosa que os ônibus espaciais dos anos 80. Os estudiosos dizem que o que o mundo demorava 50, 70 anos para ele mudar, hoje ele muda em 5 anos. E eu estou dizendo que o amanhã importa, porque infelizmente nós somos de uma geração que vive sobre a necessidade de uma gratificação instantânea. Nenhuma outra geração teve mais dificuldade de pensar no futuro do que a nossa. Primeiro porque nós sabemos da velocidade do futuro. Então tem gente que entrega a rapadura, nem pensa no amanhã. É irresponsavelmente alienado espiritual, porque transfere tudo como se fosse responsabilidade de Deus o amanhã. Não é confiança, não é fé, é irresponsabilidade. Porque a Bíblia nos diz que muito do que nós plantamos no Senhor hoje, nós receberemos no tempo do Senhor. Esperei pacientemente no Senhor e Ele respondeu a minha oração. Salmo 40. Mas nós somos uma geração que não tem paciência. Nós parecemos, lembra daquele garotinho mimado de 2 anos dentro de nós? Esse garotinho quer tudo para agora. Quer tudo para o hoje. Tem que ser agora. Principalmente aqueles que estão abaixo de 30 anos. Talvez eles nunca ouviram falar de controle. Hoje em dia a gente tem celular, mas na TV lá de casa era o controle molecular. Porque na TV lá de casa não tinha controle remoto. O moleque que estivesse perto, meu pai falava, muda a TV. E o moleque tinha aquilo, era molecular. Entendeu? A geração de hoje não tem paciência para abrir um portão. Se o portão eletrônico quebrar, o pai falar, desce para abrir. Por que descer? E fica tentando abrir com a força da mente. E aí a gente não consegue olhar para o amanhã. E aí a gente não consegue dizer não para as ditas ofertas, promoções. Poupar, guardar, isso é coisa de maluco. No entanto, meu querido, quando eu abro a palavra santa de Deus, em Provérbios capítulo 21, verso 20, o texto bíblico diz que na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Porque o tolo não pensa no amanhã, porque o tolo não guarda para o amanhã, porque o tolo não projeta para o futuro. O tolo tem que ser agora. Prudência, expectativa, trabalho futuro. Essa geração vai ter que sofrer muito para lidar com isso. Quando a gente fala então da questão de economia, trabalhar a médio e longo prazo, está louco, pastor? Não estou louco não. Porque o editor de Provérbios, considerado um dos homens mais ricos do mundo, mais sábios do mundo, escreve a nós, pós-modernos, Provérbios 6, de 6 a 8. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio, se torne sábio. A formiga não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ela junta o seu alimento. Eu não quero ser chamado de preguiçoso, você não quer ser chamada de preguiçosa, nenhum de nós quer ser chamados por preguiçosos. Então nós temos que refletir nessa verdade. O texto bíblico diz, reflita nos caminhos da formiga. Ela não tem chefe, ou seja, ninguém precisa mandar. Ninguém precisa dar ordens a ela. A formiga aprendeu. No seu instinto animal ela aprendeu. Ela aprendeu sobre o tempo, que nem sempre é verão. Então o verão é época de ajuntar, de armazenar, de guardar. Por quê? Porque o amanhã importa. Amanhã é inverno. Amanhã o tempo muda. Amanhã a vida muda.
Amanhã muda a economia. O tempo não está nem na minha, nem nas suas mãos. A formiga sabe que o amanhã está chegando e o amanhã será diferente de hoje. A formiga sabe que o amanhã importa. Então o que ela faz? O que o sábio pede para a gente aprender com a formiga? A armazenar as provisões, guardar no tempo bom, entender que é a hora da colheita e a hora de consumir a colheita, que não pode ser na hora que a gente quer. Uma das parábolas mais ricas do Senhor Jesus, dita por Ele, Jesus também mostra a necessidade de saber trabalhar o hoje, tomar decisões e fazer mudanças com Deus hoje, sabendo que isso depende da resposta de Deus no amanhã. Eu estou falando de Mateus, capítulo 25, nos versos 14 a 28, a parábola que é conhecida como a parábola dos talentos. Jesus está falando do reino dos céus e diz que o reino dos céus também pode ser comparado como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida o Senhor partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou esses talentos e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. E o texto nos lábios do Senhor Jesus é profundo. Porque no verso 19, Jesus olha para o amanhã. E Jesus diz que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que aquele servo fez, no tempo que ele tinha, revelou o que Deus ia fazer com ele no amanhã. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, trabalhou no tempo de hoje, usou as suas capacidades hoje, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 24, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, que negligencia, que ignora, que não se percebe da oportunidade, que não se percebe do valor, que não percebe a oportunidade, que não sabe usar o tempo, que é um relaxado com os recursos recebidos. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, e eu voltaria num tempo diferente, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Um dos primeiros elementos a serem trabalhados na nossa mordomia cristã é o planejamento futuro. Numa relação saudável, espiritualmente dizendo, entre os recursos que Deus coloca em nossas mãos e o tempo que nós temos para gerenciá-las. Não podemos ser negligentes, ignorantes com as oportunidades, com as riquezas que Deus colocou em nossas mãos, porque Ele coloca conforme a capacidade de cada um, mas essa capacidade vai ser pedida no amanhã. O seu potencial de erro e acerto está ligado a como você olha para aquilo que Deus colocou em suas mãos, e você amanhã responde diante de Deus. Por isso que o amanhã importa. Jesus, como mestre e Senhor,
está nos dizendo da diferença entre gente fiel, que corre atrás de investir e de cuidar com fidelidade o que Deus deu, e de gente negligente, que se torna má, infiel. Por quê? Porque não é capaz de fazer a relação entre os recursos e o tempo. E o tempo passa para todos nós. Não somos donos do amanhã. Você não pensou sobre o amanhã como este servo. E quando você assim o faz, você não se torna sábio. Você pode ter uma visão pequena e restrita de Deus e não trabalhar diante disso. Jesus disse que a gente acaba sendo preguiçoso e mau. Infelizmente, irmãos, nós precisamos falar disso na igreja. Isso é assunto de espiritualidade. Porque aquele servo que recebeu 5 talentos, conforme a sua capacidade, que o Senhor disse que colocou ele sobre pouco, o texto no verso 16 diz que ele saiu imediatamente e aplicou os 5 talentos. Quando Deus abriu uma porta para ele, ele já sabia onde ele deveria investir. Ele não tinha um recurso, mas ele tinha uma cabeça boa, uma visão boa, ele tinha a informação necessária. Nesse mundo, você vai lá no banco, nem o dinheiro como papel não tem, tem a informação do dinheiro. Você quer pegar um dinheirinho a mais lá, você tem que avisar um dia antes, senão não tem. Por quê? Porque só tem informação, tem visão. Esse servo tinha o coração pensando em como agradar o seu Senhor. Por isso que quando o Senhor põe um recurso, diz que ele aplicou. Ele soube olhar que aquilo podia render, que aquilo podia glorificar a Deus, que aquilo podia dar a ele mais recursos, porque ele confiava no Senhor que tinha. Amanhã é dia de eu e vocês investirmos no que Deus abrir de portas. Não podemos ser negligentes. Não podemos comer tudo hoje, beber tudo hoje e não pensar no amanhã. O amanhã importa. E nós somos chamados para saber investir no amanhã. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente coloca os nossos recursos para trabalhar no investimento do reino, de vidas e de pessoas? Eu quero pensar com vocês que antes de mais nada, e é importante falar isso no fim dessa série, se você quer aprender a investir, se você quer aprender a fazer escolhas que honram ao Senhor, e não ser gente que gasta tudo que tem, porque quando você gasta tudo que tem, o que você tem desapareceu. Então você pode gastar um pouco, você pode doar um pouco, você pode investir do outro lado. Se você investir sabiamente, vai multiplicar o que você tem em mãos. Você pode guardar, mas acima de tudo, aprenda a sair de dívidas. Eu usei esse exemplo da imagem porque ela lembra com bom humor. Toda vez que o seu Barriga aparecia na Vila do Chaves, quantos aluguéis o seu Madruga devia? 14. Era uma dívida conhecida. Eu ficava assistindo, faz tempo que eu não assisto, eu ficava assistindo, eu falava assim, por que ele não paga um pouquinho? Essa dívida vira 13, vira 12, vira 10 e sumido. Então, se você quer ser um bom investidor do reino, a primeira coisa que eu tenho a dizer a você é não faça dívidas. Aprenda a não contrair, a não abraçar dívidas. Eu recebi um exemplo maravilhoso dias atrás e eu quero passar a vocês. Imagine que você chega no seu trabalho amanhã e seu chefe diga para você, olha, nós vamos precisar cortar R$500 do seu salário, pelos próximos 2 anos. É isso ou não tem emprego? O que você normalmente vai fazer num momento como esse do nosso país? Beleza, chefinho? Fica à vontade, querido. Menos 500. Agora, se você ficar indignado, não, eu não aceito. Não aceito. 2 anos, 500 conto a menos? Pode mandar embora. Aí, eu aceito a sua posição. Porque tem gente que às vezes quer comprar um negócio e chega lá nas casas loucura. E lá na casa loucura, o vendedor fala para você, é só R$500. Em 36 meses, 48 meses.
Aí você fala, só 500? Tá. Faz o carnê. Faz o cartão. Engraçado, se o seu chefe dizer 500 a menos, você não aceita. Mas você perder 500 durante 2 anos na casa loucura, aí você aceita? Você só tem o direito de aceitar fazer uma dívida dessa, se você aceitar perder 500 reais a menos no seu salário. Porque é isso que você não vai ter durante os próximos 2 anos. Você está vendo como você já gostou de economizar hoje à noite? Você está vendo como você já está falando, eu não vou ficar fazendo mais. Porque ninguém gosta que pegue no nosso, amém? Ninguém gosta que alguém vai lá, mas a casa loucura você dá passaporte livre para eles. As coisas da internet você dá passaporte livre, eles já têm o número do seu cartão. Você está preenchendo, já aparece lá, não é assim? Já aparece, final 51006. É meu cartão. O que ele está fazendo aí? É porque eles já te cativaram. Então não contraia. E além de não contrair, mas pastor, eu preciso, então planeje os gastos. Planeje onde você vai precisar investir. O meu sogro, o apelido dele comigo é Homer Simpson. Porque pensa uma pessoa assim, cabeçudinha. Um amor de pessoa, um coração maior que a cabeça. E toda vez que eu fazia seguro do meu carro, meu sogro falava assim, você gasta dinheiro à toa. Você gasta dinheiro à toa. Eu falava, mas sogrão, eu só tenho um carro. Eu não tenho seguro. Ele tinha 3 carros, nenhum seguro. Aí a minha cunhada entrou no banco, ficou com dó da filha, que vendia seguro, cobrou um seguro. Não passou 1 ano, meus irmãos. Meu sogro teve um acidente absurdo, com o maior carro de trabalho dele. Ficou hospitalizado. O seguro cobriu tudo, mas tudo. Aí eu fui visitar meu sogro no hospital, e eu sou um genro ruim. E eu fui visitar meu sogro, e falei, tá tudo pago, né, velho? Aí ele, com aquela cara de Madalena arrependida, falou, é bom esse seguro, né? Você vai ter que gastar com algumas coisas, você vai ter que trocar pneu de carro, você vai ter que trocar uma roupa porque as crianças estão crescendo, vai ter que fazer um seguro. Planeje esse gasto em nome de Jesus. Na última hora você vai fazer loucura. Não estou dizendo que você não vai ter que gastar, mas o melhor investimento é saber planejar os seus gastos. Amém? Primeiro passo de investimento. Segundo, diga comigo, nunca. Está fraco, está horrível, nunca. Vamos melhorar? Nunca! Nunca invista no que você não entende. Nunca. Você quer perder os poucos ou os muitos recursos que você tem? Coloca numa coisa que parece que está todo mundo fazendo, você não entende nada daquilo, você entra naquilo, aí todo mundo pula daquele investimento na hora certa, você fica sozinho no barco. Aí você fala, mas ainda, você já, né, eu ia muito quando eu era jovem, jantar com os crentes depois do culto, aí cada um indo embora, fazia sua própria conta, aí o último que ficava tinha que pagar os 10% da lanchonete. É a mesma coisa com quem não sabe investir. Olha o que diz o livro de Provérbios. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Não apenas constrói, como se dá consolidação. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso, do que é precioso, e agradável. Porque ninguém faz uma casa e deixa a casa vazia. Precisa de conhecimento para que os cômodos se encham do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. O texto bíblico está dizendo, se você não conhece daquele ramo, não há espaço para aventura. Não há espaço no mercado econômico atual, como nunca houve na história, para aventureiros. Se você quer construir uma casa, você precisa de sabedoria. Se você quer construir a sua riqueza, você precisa de sabedoria. Se você quer construir alguma coisa, você precisa compreender e saber daquela coisa. A versão atualizada desse texto diz que através do conhecimento, os quartos estão cheios
de coisas raras e belos tesouros. Há muita propaganda de investimento em vários níveis. Você anda nos calçadões das grandes cidades, tem gente ali vendendo ouro, vendendo prata, comprando prata. Hoje em dia já se vende ação, financiamento, de tudo que você pensar. Na tentativa de fazer o seu dinheiro, os seus recursos aumentarem. Mas se você não tem, não banque o aventureiro. Alguns anos atrás eu estava em São Paulo. A gente tinha um dinheiro guardado naquela época. E eu fiz algumas perguntas sobre investimentos. E um irmão que veio de um outro estado, que estava acompanhando um missionário amigo nosso, lá em São Paulo, falou: Oswaldinho, uma coisa boa para você investir seu dinheiro aí, é eucalipto. Eu falei: como é que é? Eucalipto. Aí o irmão me deu uma aula de eucalipto. Você vai plantar agora, daqui a 10, 12 anos, porque a produção nacional, isso e aquilo. Você vai pôr 1.000 e daqui a tantos anos você vai receber perto de 50 mil. Eu, como? 1.000, se eu botar 2, porque lá a gente prepara, tem espaço para plantar, eu sei que tem caminhão para vender. Aí um outro pastor amigo meu também ficou interessado, aí a gente ali, e vai atrás, como é que é, como não é. Aí eu liguei lá para o Paraná, para um outro querido meu, um camarada antenado em tudo que é investimento. Ele falou: pula fora, pastor. É por quê? É 1.050 mil. 10 anos, eu vou estar com 50 e... vai ficar bom. Não, mas por que não, irmão? Não, porque a distribuição não é assim, precisa de tal licença. Aí tem os caras que já plantaram antes de você, o negócio é vendido, quando chegar a sua hora. Mas velho, é 50, é 1.000, se eu botar 2, ele falou: não, pastor. Mas o ego da gente quer, porque a gente acha: não, comigo vai ser diferente. O meu dinheiro Deus vai honrar. Ah, comigo vai dar certo. E eu entendi. Aí conversamos com os outros colegas, ninguém estava indo nessa barca. Eu falei: gente, mas é 1 por 50. 10 anos passa rápido. Ou seja, quando o texto fala para você nunca investir, o texto está falando que você precisa ter humildade. Porque você saber que demora a investir e ganhar, quebra o nosso orgulho, arrebenta o nosso ego, e a gente não gosta disso. Eu fico preocupado com esse momento do nosso país. Alguns anos atrás, várias empresas e instituições abriram os projetos de demissão voluntária. Muita gente entrou, pegou um dinheiro bom, não soube onde aplicar, resolveu abrir comércio. Eu estou há 3 meses aqui em Americana. Para vir da minha casa para a igreja, eu passo por uma rua. Nessa rua já abriu, nesses 3 meses, 3 hamburguerias e 2 casas para vender bolo. Na mesma rua. Um mais bonitinho, mais arrumadinho que o outro. Os 5 estabelecimentos. Eu vou, eu volto, passo durante a semana e eles estão vazios. Eu oro por esses comerciantes. É gente que levanta cedo, trabalha cedo, mas lá atrás, talvez faltou informação. Talvez faltou conhecimento. Você anda por várias ruas, você vê lojas fechadas, comércios fechados. Não estou dizendo que são pessoas desonestas, não, longe disso. É gente que às vezes faltou a humildade, o conhecimento, a informação. Nessas 3 semanas, um casal daqui da igreja me procurou, falou: pastor, ora por nós. Nós estamos pensando em fazer isso, aquilo outro. Eu falei: onde vocês estão buscando informação? Procura o Sebrae, procura não sei onde, mas nunca invista naquilo que você não tem conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Eu não quero que você banque o aventureiro. O texto bíblico diz que não há espaço. E quando você achar um bom investimento, o terceiro princípio vem lá de Eclesiastes capítulo 11, verso 2. Se você olhar ali, você vê que uma das cestas tem CDB, a outra tem poupança, a outra tem fundos de investimentos, porque o texto de Eclesiastes diz: reparta o que você tem com 7 ou até mesmo 8.
pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O texto bíblico é claro em dizer: reparta seus investimentos, não aposte tudo numa única porta. Nós somos desafiados a repartir. Por quê? Porque não sabemos os riscos que estão adiante. Os americanos têm um provérbio muito legal que é: não coloque todos os ovos numa cesta. Você já colocou todas as garrafas de refrigerante de vidro numa sacola fraca de supermercado? Quando a sacola arrebenta, o que acontece? Desde o Eclesiastes já se diz: o mundo comercial, o mundo financeiro, ele sofre variações. Hoje de manhã um mestre ainda sentado aqui me disse: Oswaldo, é interessante o que você disse, porque o próprio Jesus na parábola reparte o talento entre 3 dos seus servos. O Senhor não colocou os 8 talentos num único servo. Até isso o Senhor repartiu conforme a capacidade. Às vezes eu vejo irmãos cristãos sérios, mas que se empolgam. Não, agora eu achei a porta, vai todo o meu recurso aqui. Eu vou, porque isso aqui vai dar tudo o que eu preciso. Cuidado. Eu não era crente, eu não tinha lido a Bíblia, eu sabia menos do que eu sei de economia hoje. E olha que eu sou psicólogo. Mas eu aprendi com a nossa madrinha Olinda, minha tia-avó. Aquela mama africana, gordona assim, aquela mão maravilhosa que cozinhava tudo de bom. Ficou viúva muito cedo, começou a fazer salgadinho, vendia salgadinho nas portas da escola. Foi assim que ela sustentou os filhos, a vida inteira. A gente ia na casa da tia, aquele forno a lenha, porque ela trocou pelo fogão a gás, forno a lenha. Sempre tinha um tacho de óleo quente para fritar um salgadinho, uma coxinha, um bolinho de queijo, aleluia. Quando a gente estava na casa da tia, ia com ela para casa de algum lugar, a tia pegava aquele montinho de dinheiro que ela tinha, vendendo salgadinho. Uma parte do dinheiro ela enfiava na meia, outra parte numa bolsinha que ela carregava. Aí ela abria, como ela falava, o sutiã dela, e botava um pouco de dinheiro dentro do sutiã. E um dia eu perguntei, eu era moleque terrível, um dia eu perguntei: ô tia, madrinha, por que a senhora reparte o dinheiro? Ela falou: eu reparto, porque se o ladrão vier, eu sei qual dinheiro eu vou dar para ele. Gente, isso é piada de família, eu estou contando só para vocês. Um dia essa tia estava no banco, naquele tempo que a turma saltava banco mesmo, hoje eles explodem. Mas a tia estava dentro do banco e ela teve que deitar, e o ladrão veio, parece que ele sabia que a tia... Ela falou: ô tia, a senhora está aqui fazendo o quê no banco? Dá um dinheiro aí. Aí ela disse que ela tirou o da meia. O da meia. Os outros que eram do dinheiro bom, ela guardou no sutiã dela. Sabe, a gente tem que entender que não existe mágica nesse mundo financeiro. Não cai em ilusões, em mentiras, em enganos. Ah, agora abriu a porta, agora você vai ter 1 por 50. Engano. Engano. Saiba investir. O texto bíblico diz: lance seu pão sobre as águas. Abençoe vários tipos de pessoas. Abençoe várias casas de oração. Abençoe várias pessoas. Você não sabe quem vai cuidar de você no amanhã. Seja alguém generoso de maneira ampla. Você ouve o texto bíblico dizer que você tem que encher a sua aljava de flechas e abrir o seu amor, a sua misericórdia em várias direções, para que amanhã ou depois você tenha de onde colher, sem neurose, sem peso, sem culpa. Seguindo esse mesmo princípio, Provérbios 28 vai nos dizer, e aqui é autodidata, gente: não tente ficar rico rapidamente. Não pense que achou uma porta que agora vai. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Nós vivemos num mundo que tem pressa? Nós vivemos num mundo cheio de portas mágicas? E os crentes são tentados a achar essa porta? Tem castigo atrás da porta. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10.
Os que querem ficar ricos caem em tentação. Os que querem ficar ricos caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, ou seja, venenosos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e olha o destaque que eu dei, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas, em desejos, em cobiças, em ganâncias, em ruínas, em destruições. É pecado ter dinheiro? Não. É pecado ter muito dinheiro? Não. Agora, o amor ao dinheiro, olha o que o texto bíblico diz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amanhã importa, mas eu só vou ter um amanhã abençoado, pleno, próspero, se eu também souber entender o tempo que vai chegar o amanhã. Para alguns o amanhã leva mais tempo, talvez nem fique tão rico, mas entende que a pressa da riqueza é o maior inimigo, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que não diz que mamon vai te gerar o tormento. O texto não diz que os sofrimentos vão vir por causa de uma entidade, mas diz que por causa dessa cobiça, o próprio ser humano se torna o seu tormento, se torna o seu demônio, se torna o seu diabo, a cobiça que este ser guarda no coração. Porque eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero mais do que o meu vizinho, eu quero mais do que os meus amigos. Esse pastor não sabe o que ele está dizendo. Sei. Vi casas, famílias, casamentos, relações pais e filho, relações entre irmãos biológicos, relações entre amigos, trazer dor, ruína, destruição, por causa da pressa. Eu queria perguntar, de maneira muito profunda para o seu coração, hoje à noite, qual é de fato o seu grande objetivo de vida? Ser rico? Qual é o seu grande objetivo de vida? Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer se definir como ser humano nesta terra? Você tenha consciência dos seus desejos? Porque desejo é um negócio perigoso, porque o ser humano nunca está contente, ele sempre é um ser desejante. Freud chega a dizer que quando você deixa de desejar, você morre. Então a minha pergunta é, qual é o seu maior desejo? Jesus chega para o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Ou seja, qual é o desejo real do seu coração? É cura mesmo? Qual é o seu desejo? Quando você é chamado a mergulhar de cabeça, onde é que você gostaria de mergulhar? Qual o seu grande foco na vida e seus grandes objetivos para alcançar esse foco? Se é ficar rico, famoso, cuidado. É ter status? É estar por cima? Cuidado. Alguém disse uma definição de status que eu vibrei. Status é comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Vou repetir. Glória a Deus. Glória a Deus. Status é comprar coisas que você não precisa, que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar ou impressionar gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Eu fui chamado alguns anos atrás para uma festa de aniversário no Jockey Club de São Paulo. Só que eu estava numa outra festa. Essa outra festa era uma festa da minha gente, do meu povo. A outra festa, para vocês terem ideia, eu fiquei sabendo que na madrugada, até o governador do estado passou lá. E no que eu estava na outra festa, na festa aqui, que eu estava na festa do meu povo,
Quem estava produzindo a outra festa ligou para mim: velho, você não vem? Na entrada está tendo uns camarão que parecem uns meninos. Uns negócios absurdos aqui e tal. E Jockey Clube de São Paulo é nada. Aí eu sou meio empolgado, né, gente? Sou meio glutão. Falou em camarão, é nós, Brasil. Vai, Corinthians. Aí eu virei para minha esposa, eu falei: vamos, tá chamando, diz que tá esperando eu por orar. Mentira. Aí a dela falou assim: bem, ele nem tem roupa. Eu falei: não, eu tô arrumadinho, eu tô limpinho. A minha esposa tem mais juízo que eu, porque eu ia fazer o quê naquela festa? Conhecia ninguém, a gente brinca, mas... Porque tem gente que quer status, para quê? Eu sou fã de um pastor muito querido no mundo inteiro, o pastor Rick Warren. O pastor Rick Warren escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito. Há países da África que usam este livro como uma espécie de orientação educacional para a nação. Esse livro virou um best-seller internacional, foram vendidas mais de 1 bilhão de cópias. Agora faz o cálculo, se o Rick Warren ganhar $5 por cada livro, mais de 1 bilhão vendido, aí esse pastor que no livro falava sobre foco de vida, propósito de vida, o que ele fez com essa dinheirama abençoada? Primeira coisa que ele fez, ele devolveu para a igreja que ele trabalhava 25 anos de salário pastoral. Ele morava num bairro muito bom, no Saddleback. Ele comprou uma casa ainda no mesmo bairro, um pouquinho só melhor que a dele, um pouco mais nova que a dele, já era uma casa antiga, tão boa quanto a dele. Comprou um carro igual o carro que ele dirigia, apenas ele comprou o carro zero, mas do mesmo padrão de carro. Continuou com a mesma esposa, continuou com os mesmos amigos. Rick Warren se tornou para nós, pastores, um exemplo de onde a nossa vida tem que chegar. Onde é que você quer chegar? Será que se você tivesse mais dinheiro, você mudava de bairro, mudava de amigo, mudava de restaurante, mudava de esposa, de esposo? Será que você mandava a sua igreja às favas? Não, agora eu vou congregar numa igreja, né? Uma igreja melhorzinha, né, pastor? O senhor me entende, né? Faz favor, agora eu... Será? Porque gente assim é gente presa. Presa no ego, presa na alma. Existe um princípio que não apenas nos orienta, não apenas para não ficar rico rapidamente, mas um princípio de vida que vale a pena viver, ou seja, um princípio que implica cuidar do dinheiro, ter propósito e consistência no seu propósito de vida, e entender que você precisa aprender as realidades do mundo, da vida, da mordomia cristã, que você tem recursos que você vai ter que apresentar diante de Deus, porque Deus confiou esses recursos em tuas mãos. Como é que a gente chama isso, Oswaldinho? A gente chama isso de liberdade financeira. E a fórmula da liberdade financeira é 10 mais 10 mais 80. Ou seja, talvez você nunca vai ficar rico, mas você vai ser livre financeiramente. Como é que você fica livre? Você devolve os 10% de Deus. Não é teu, devolve, se livra. Devolve, falei disso semana passada. 10%, os outros segundos 10, você guarda. Guarda uma poupança, guarda num canto, guarda debaixo do colchão, não gasta tudo. Faz uma reserva para o dia do e agora. Porque chega o dia do e agora. De onde que eu vou tirar? Tira daquela reserva. Vamos investir. Ah, pastor, mas eu ganho tão pouquinho. Só dá para guardar um pouquinho. Filho, se você não guardar um pouquinho, você não vai guardar nada. Amanhã você vai ter um pouquinho se você guardar um pouquinho. Daqui a um tempo você vai ter um bom tanto se você guardar um pouquinho. Agora, se você não guardar nada, você não vai ter. Então 10% você devolve a Deus. 10% você guarda. E os 80% você pede sabedoria e graça de Deus para administrar esses 80%. E administrar com sabedoria, com generosidade, sem pressa, com equilíbrio, com temperança, com bons investimentos. Como pastor, eu desejo que você, meu irmão, minha irmã, seja um ótimo investidor. E eu não estou falando só investimento de dinheiro, não.
todo tipo de tesouro. A família é um tesouro, relacionamentos são um tesouro, educação e conhecimento é um tesouro. Invista os tesouros, administre os 80%. Nós só estamos como igreja aqui porque Jesus investiu em pessoas, em amigos, em vidas. Nós chegamos com o evangelho aqui porque Jesus investiu e nós colhemos o fruto desse investimento. Infelizmente meu tempo acabou, mas eu tenho uma última palavra. Não são os filhos que entesouram para os pais. Seus filhos precisam herdar de você valores e tesouros. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o seu desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para filhos. Infelizmente há uma inversão de valores. Eu vi mães colocando filha para ser modelo. Eu vi pais atormentando menino que não queria jogar bola para ser grande jogador, porque os pais estavam mais interessados no que iam ganhar dos filhos. Quando a minha filha entrou numa escola em Ribeirão Preto, quando a gente mudou para lá, tinha uma mãe neurótica querendo que a filha fosse uma super youtuber. Eu psicologicamente olhava para a menina e eu vi uma menina em sofrimento, porque ela tinha que ser a popular. Hoje em dia os pais forçam os filhos a ser gamers, jogar videogame, ganhar dinheiro bom. Cuidado em nome de Jesus. Nós como pais somos chamados para sermos exemplos de um efeito geracional. Deixar tesouro para os nossos filhos. Então a gente precisa ensiná-los sobre isso. Conversei com um querido aqui da cidade, que a família dele teve muito dinheiro, terceira geração. Eu perguntei para ele, o que seu avô dizia? Porque o avô veio para cá com muito dinheiro, bairros inteiros de Americana. Meu avô dizia, essa vaquinha nunca vai secar. Eu perguntei, mas seu avô ensinou seu pai a administrar? Não. Aí o pai pegou as coisas do avô, junto com outro irmão, não ensinou os filhos a administrarem, os netos. Eu falei, o que você aprendia com seu pai sobre isso? O irmão disse, meu pai me dizia, dinheiro foi feito para gastar. Graças a Deus, hoje, os irmãos têm um pouco de juízo, porque já era para ter ido tudo. Então, eu e você, como pais, mães, tios, tias, temos que aprender para ensinar os nossos filhos, de que eles não devem comer tudo num dia só. Eu me lembro quando meu pai comprou uma Brasília, nosso primeiro carro, uma Brasília. Depois ela pegou fogo. Era um carro velho. E todos meus amigos tinham carro, variante, TL, tinha Fusca. E o pessoal ia para a praia. Meu pai não podia ir, não tinha carro. Meu pai comprou um carro. Eu falei, agora nós vamos para a praia. O pai falou, não. Eu falei, como não, pai? Mas tem carro para ir. Ele falou, não, nós vamos pagar a Brasília primeiro. Nós só vamos viajar depois que ela estiver paga. Eu acho que eu amaldiçoei tanto ela que ela pegou fogo depois. Porque eu queria ir para a praia. A gente tinha carro para ir para a praia, dormia lá. A gente era dessa geração. Comprava TV, mas não podia passear de domingo. Por quê? Porque tem que acabar de pagar a TV, depois você passeia. Agora hoje o pessoal quer carro, quer casar, quer viagem para Paris, quer não sei o que tem, quer aquilo, quer tudo. E guarda o quê? Guarda ver, porque quer tudo agora. Então eu e você como pai temos que ser os primeiros a dar exemplo em nome de Jesus. Então nós ensinar os nossos meninos, ser exemplo para os nossos meninos e guardar. Pastorzão semana passada inaugurou aqui, nosso missionário vem mês que vem, já liberou os cofrinhos para as nossas crianças aprenderem a juntar moeda para investir em missões, aleluia. Investimento mais poderoso que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Generosidade clara, concreta. Por que, Oswaldinho? Porque o amanhã importa diante de Deus. Amanhã diante de Deus eu vou ser julgado, você vai ser julgado, se você foi um servo bom e fiel, que pegou os recursos do teu Senhor e multiplicou para a glória de Jesus. O amanhã importa. Não gaste tudo hoje. Não coma tudo hoje. Deus tem um projeto através da sua vida para abençoar e tocar pessoas. Se deixe ser usado por Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Nós estamos encerrando o mês de mudanças. Nós estamos encerrando uma série de reflexões,
mas também de um projeto de oração, dizendo: Deus, o que temos em mão não é nosso, é teu. Nós queremos confiar de que o Senhor nos deu capacidade, discernimento, sabedoria. Queremos ser uma igreja generosa, e queremos ser uma igreja que leva a próxima geração também a ser uma geração rica, rica de exemplo, rica de bênção, rica de testemunho, rica de generosidade, rica de visão, rica de sabedoria, rica de amparo, porque nós fomos uma igreja que acima de tudo se encontrou fiel na tua presença. Amado Deus e Pai, que privilégio nosso de abrir a tua palavra e descobrir na tua palavra tantos desafios. Mas hoje nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, porque onde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai estar lá, com certeza. E nós não queremos o nosso tesouro em ouro e prata. Nós queremos aprender a investir o ouro e a prata. Mas nós queremos que o nosso coração, acima de tudo, esteja na tua presença. Que nós sejamos homens e mulheres conhecidos e reconhecidos como gente fiel. Gente que investe nos relacionamentos. Gente que abraça os desafios de que o tempo não é nosso. Por isso hoje queremos nos posicionar diante de ti, porque tu conheces tudo do amanhã. Então, Senhor, nos capacita a mudar o nosso hoje. Dê-nos a sabedoria, o domínio próprio, os planos, os projetos, para não amaldiçoarmos nem prejudicar a vida de ninguém, começando lá em casa. Queremos abençoar e sermos conhecidos como abençoadores, porque o Senhor já nos deu os recursos. Queremos honrar o que o Senhor confiou em nós. Honrar com dízimos, com oferta, com generosidade, com abraços, com sorriso, com tempo, com planejamento. Deus, queremos que haja em nós a consciência de te sermos fiéis todos os dias. Não queremos viver como quem esbanja, mas queremos viver de uma forma que te exalte e que impactemos a outros, porque aprendemos que doar é bom, que o amanhã importa, que menos é mais, que vale a pena confiar no Senhor. Ó Deus amado, aceita-nos como homens e mulheres falhos, imperfeitos, mas que querem uma vida modificada, para a honra, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém.